Olá pessoal, boa noite para todos, como vocês estão? Olha só, vamos dar início a mais uma live do nosso IBDFANTEC Cuiabá. Hoje nós temos uma convidada muito especial, doutora Rosália, vai falar conosco sobre discurso de ódio. Vai ser um momento assim de grande valia para que a gente possa analisar questões muito importantes nesse momento em que a tecnologia faz parte da nossa rotina e do nosso cotidiano. Aguardando só aqui a nossa querida convidada. Boa noite, doutor Gustavo entrou. Boa noite, doutora Rosália, que coisa boa. Boa noite. Conosco. Nossa, que momento maravilhoso. É muito bom sempre poder ouvi-la. E nosso tema de hoje é um tema assim, extremamente especial, do qual eu tenho um grande carinho toda vez que eu falo, porque eu adoro falar que somos todos tão diferentes, né? E devemos ser sempre respeitosos uns com os outros e dentro das nossas diferenças e da forma como nós buscamos a felicidade, né, na sociedade. Eu gostaria de apresentar para todos vocês a doutora Rosália. É um imenso prazer, do qual eu tenho assim, a honra de estar aqui hoje, né, podendo falar com a senhora, a doutora Rosália Toledo Ometo, autora de várias obras, dentre elas sobre responsabilidade civil, do erro médico, né, do cirurgião, coautora também do Código Civil Interpretado, do livro de Direito Médico, os aspectos materiais, éticos e processuais, sobretudo advogada, né, formada pela Faculdade de Direito da USP, especialista em Direito Empresarial, um currículo aqui enorme, pós-graduando em Gestão de Inovação de Direito Digital e membro efetivo aqui da Comissão Especial de Direito Médico e Saúde da OAB, da Comissão Nacional de Família e Tecnologia do nosso querido IBDFAN, da qual eu faço parte. E é, sim, esse momento de grande valia para todos que podem assistir e participar da nossa live. Olá, doutora Lívia, que bom que a senhora entrou. Nós já estamos aqui com um número maravilhoso de membros, de convidados que estão participando da nossa live. Bom, doutora Rosália, antes de darmos início, quero agradecer aqui a presença dos nossos colegas do IBDFAN e dos demais colegas aqui no Instagram participando da nossa live essa noite. Bom, discurso de ódio. Como falar sobre o discurso de ódio no momento em que nós discutimos tanto as diferenças, não só políticas, né? Nesse momento de saúde, em que também há uma diferença entre os pensamentos divergentes. Então, como atuar, né? Como as pessoas estão agindo sem lembrar que há uma agressão verbal, né? A agressão ela não é só física, a agressão também é verbal. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho com a gente sobre o discurso de ódio, né? E a responsabilidade da família, porque às vezes a família deixa a criança à vontade com seus eletrônicos, o adolescente. Ela não tem ideia. E ela né, não se percebe ali tão responsável quanto aquele que emite a mensagem, né, nas redes sociais. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco essa noite conosco sobre isso. Muito obrigada, Adriana. É uma satisfação estar aqui. A convite do IBDFANTEC Cuiabá, da nossa querida Ana Ricardi. Obrigada a todos que estão aqui conosco e os que vão nos ouvir depois. Acho que a primeira pergunta que você me fez é como lidar com os discursos de ódio na internet. Aprendendo e tentando ver como que podemos atuar de uma outra forma. A gente também aprende quando a gente vê algum erro. A gente não aprende só acertando. Aliás, a maioria das vezes a gente aprende errando. Mas o mais interessante é aquele que aprende com o erro dos outros, que não precisa sofrer na própria situação pessoal um conflito para poder mudar. Como os pais podem entender melhor como fazer isso com os filhos?
se informando. Acho que o principal é se informar. Nós somos, eu e você e a maioria dos pais, somos imigrantes digitais. Nascemos num mundo analógico. Os nossos filhos, uma boa parte dos filhos, nasceram digitais. Então, eles são nativos digitais. Mas isso não é, por si só, uma fonte de sabedoria. A internet, as ferramentas digitais, são exatamente ferramentas. O uso que você faz dela é que é diferente. E pode ser bom ou pode ser ruim, pode ser mais ou menos. Mas eu acho que o mais interessante é a atitude das famílias encararem que esse tema não é um tema que dominamos, porque não fomos preparados para isso, e os nossos filhos também não dominam. Não a ferramenta, mas o conceito do que é um discurso de ódio. Dentro dessa ótica, eu acho que a nossa live ela não vai ser pensada e dita para que a pessoa fale assim, nossa, isso eu já sei, isso eu consigo ver todos os dias. Nós não vamos ficar falando aqui só dos casos que acontecem, mas como é que será que a gente pode, usando esses casos, fazer de uma forma diferente a nossa vida? Então, eu acho que é interessante a gente começar a fazer alguns recortes importantes. Nós já falamos que as crianças e os adolescentes, eles não têm maturidade suficiente para enfrentar discursos de ódio e também vão, às vezes, entrando em roubadas sem perceber, porque às vezes você não tem ninguém para dizer, olha, isso aqui é preconceituoso, porque nada começa tão explosivo. Verdade. Nem o mais grave criminoso nasce fazendo atrocidades. Ele começa de pouco. Ele vai testando. E isso faz com que a situação vai aumentando. Então, o filho, ele também não vai começar agredindo de forma plena. Ele vai ver um pouco do que é o ambiente que ele vive. Então, esses recortes são interessantes. Ele pode reproduzir, né, o que vê em casa, também a forma como os pais reproduzem certos discursos. Né? Muito. Então, a responsabilidade dos pais é o que eu falo é o que o meu filho reproduz, o quanto que ele aprende com os amigos, porque isso é uma realidade, especialmente dos adolescentes, mas hoje a gente tem uma adolescência muito precoce, não física, mas de interação, então as crianças estão muito mais inseridas no meio digital, e eu gosto muito do que a Roseli Saião sempre diz, que a internet é um mundo que os pais ainda não têm ideia de que é como se tem ainda o conceito que ele está protegido dentro da minha casa, dentro do meu quarto, na pandemia. Está sob os meus olhos. Sob os meus olhos, mas não está. Ele não está. Todos nós temos situações que os filhos nos driblam, sempre. Por isso que ficar atento é importante. Observar as redes sociais. Será que todo mundo tem rede social? Será que eu preciso ter também? Mas todo mundo tem, mãe. Ué, mas a rede social, algumas redes sociais são só para adolescentes, não deveriam ser para crianças. Por quê? Porque eles não têm maturidade ainda suficiente para enfrentar um bullying, um cyberbullying, para que eles não consigam lidar com isso emocionalmente. Porque quando a gente era criança, não existia internet, então aquilo que se falava ficava ao vento. Você gravava na memória, alguns poucos gravavam ali,
E aquilo acabava naquele momento, mas hoje não. Hoje fica eterno. Você não consegue apagar. Então, hoje, a geração dos jovens, eles sofrem porque nada é apagado. Nenhuma burrada que ele faz é apagado. E algumas pessoas se aproveitam da fragilidade dos jovens e dos adolescentes que estão extremamente oprimidos nessa pandemia. Alguns, e aí nós vamos voltar naquelas situações de recortes, vamos pensar em tribos, grupos, seguidores. Então, assim, tem alguns que estão isolados nos seus condomínios de luxo. Tem outros que estão isolados nas suas comunidades. Tem outros que vão estar isolados dentro de um grupo que propaga ódio. E pelo recorte dos algoritmos, vem sempre mais do mesmo. Quando a gente tinha alguma liberdade um pouco a mais de escolher qual canal que a gente assistir, qual filme que a gente ia assistir, você via outras coisas. Agora, Sim. Os algoritmos fazem mais do mesmo. Fazem as escolhas por nós, né? Nos oferecem as opções. Isso. Então, você pode dizer que são algumas bolhas. Então, aquele adolescente que gosta, começa a ver algum tipo de mecanismo, ele começa a ver mais do mesmo. Os idosos, então daí nós temos que pensar assim, você tem crianças e adolescentes, mas você tem os idosos também, que até a gente discute no IBD Fantech, até que ponto o idoso, ele também não deveria ser visto como hipossuficiente. O que significa hipossuficiente? Aquele que não tem todo o domínio e pode ser levado a erro. É diferente enganado o tempo todo, enganado né? O tempo todo. Pela ingenuidade de não saber mexer nas ferramentas. Ele tem a ingenuidade das ferramentas, ele tem os conceitos, mas ele não tem as ferramentas e ele é ludibriado, ele é enganado, porque vem assim, mas estava aqui, ó, veio aqui no meu Facebook, está aqui na internet. Foi a minha amiga que mandou. Sim. Então, não tem noção que o algoritmo vai trazer sempre aquilo para reforçar um pensamento. Será que o algoritmo é burro ou será que é intencional? A gente sabe que os algoritmos são feitos para direcionamentos mercadológicos, quer seja para compras, quer seja para poder, política, define eleições, entra um aplicativo, entra uma rede social, daqui a pouco ela já não é a que vai dar a situação evidente, eles criam outra, e assim vai. Como é que o idoso vai ficar inserido nisso? Assim como o adolescente. E o adulto no meio do caminho? Alguns têm mais facilidade nas questões tecnológicas, outros não. Então, a gente vê hoje tribos e grupos e seguidores. Uma primeira coisa que eu sugiro para os pais é procure coisas diferentes, para ver se você dá uma bagunçada no seu algoritmo. Já começa assim. Acho interessante, a minha filha fala que o algoritmo dela, porque ela e o irmão dividem lá uma página de um streaming. E como eles têm gostos completamente diferentes, é sensacional, porque a gente dá uma bagunçada boa no algoritmo ali para... Mas a gente está falando de uma situação leve. Mas nós podemos pensar nesse jovem que já nós sabíamos que era suscetível de tentar pertencer a um grupo. Como é que ele vai pertencer a um grupo dentro de uma internet?
como que ele vai arrumar um crush na internet? Ele primeiro precisa ser aceito. E às vezes ele se maltrata para poder ser aceito. Ele entra naquele grupo porque ele está se sentindo excluído dos outros. Esse é um pouco do absurdo, do viés, do que está acontecendo com o racismo e com a supremacia branca. O racismo sempre existiu, sempre foi absurdo, mas por que agora tem tanta gente pensando em supremacia branca, em divulgar nazismo, neonazismo? Como é que alguém pode achar que o Holocausto não existiu? Tem gente que acha que a Terra é plana. Então, nós temos voltas de assuntos que a gente achou que nunca mais ia ter. Ouve? Está voltando aqui. Nossa Oi, internet Adriana, deu uma... Eu acho que o pessoal queria me derrubar aqui. A gente acha que às Nos vezes... pregando uma peça, né? Coisas... Pois é! E a gente tem sempre que ser tranquila com relação a isso, porque são situações que podem ocorrer. Ter adaptabilidade. Eu acho que essa é uma dica também interessante para os pais. Adaptabilidade. Porque aqui a nossa live. Acho que a travou internet de novo. está oscilando um pouquinho. Travou. Melhorou? Melhorou, voltamos. Então, que bom. Estamos falando um pouquinho sobre agora o racismo, né? A gente tem que ter algumas... Isso. Então, assim, da supremacia branca, quando que a gente ia imaginar que ia voltar com esta vertente tão intensa, o nazismo, as pessoas defendendo, dizendo que não existe holocausto, que não existiu. Por quê? Porque elas começam a se perceber não pertencentes. Fala, olha, como se o racismo não existisse. Começam a dizer, olha, você vai ocupar o meu lugar, como se fosse possível você ter um lugar absoluto. Você não tem lugar absoluto em lugar nenhum nessa vida, você tem que conquistar seu espaço. Mas as pessoas acabam entrando nesses grupos, normalmente de supremacista, de ódio, porque elas não pertencem a nada. Então, quando elas entram nessas bolhas, elas se sentem valorizados. Isso é terrível. Como que a gente o faz adolescente está bem suscetível, para que um filho não né? entre nisso? Tá. Porque o adolescente ele tem essa necessidade do pertencimento, né? Todos. E hoje a gente tem visto que não é voltamos. só o adolescente. Voltamos? A gente voltamos. Não é... Melhorou. A gente tem visto, Adriana, que mais até do que o grupo dos adolescentes, nós temos visto os adultos com sensação de adolescente, de não pertencimento, de adultos que estão dizendo, eu não pertenço, ou eu sou um eterno adolescente. Não se percebe. Mas temos que ter um olhar crítico. Como fazer para a gente melhorar essa qualidade de vida? Conhecendo realidades, não acreditando em tudo que está escrito na internet. Precisa ter diálogo em casa, né?
sobre a diálogo, internet. mostrar dados de realidade de diversas fontes. Qual a fonte? Fake news. Você monitorar o que o seu filho está escrevendo na internet. E aí nós vamos já fazer um gancho com a questão da responsabilidade dos pais. Qual é a responsabilidade dos pais sobre os menores de idade, as crianças e os adolescentes? Ela é plena. As pessoas falam assim, mas meu filho precisa, eu estou invadindo a intimidade dele. Tem que ter uma pausa aqui. Você responde pelo ato do seu filho. Então, se ele falar alguma coisa em rede social que se caracterize como um dano moral, e isto não é difícil, porque nesses discursos de ódio, o que você mais vê são ofensas que são características de dano moral. Os pais respondem. Pode chegar até a possibilidade da perda do poder parental. Mas aí é um caso mais grave ainda. Mas vamos colocar na situação mais comum. Como aquilo que aquele adolescente fala não vai mais para o ar, fica dentro da rede, não se apaga, isso é um dano permanente para as pessoas que foram ofendidas. E elas podem ir ao judiciário e pedir indenizações. Eu tenho visto isso, Ana, como você mencionou, eu faço parte do Código de Escritores que fazem comentários do Código Civil da Manoli, artigo por artigo. E eu tenho, dentre os que eu faço comentários, a responder. Acho que travou um pouquinho no código. Voltou? Voltamos. Voltou? Voltou, estamos ouvindo bem. Acho que travou novamente aqui. O nosso sinal está um pouquinho instável hoje. Melhorei a rede? Tomara. Melhorou. Estamos ouvindo bem. Se começar a falhar muito, eu vou para outro canto daqui da casa e a gente faz a adaptação de novo. Eu estava falando que o Código Civil, ele traz um artigo que diz da seguinte forma: são responsáveis pela reparação civil. O que quer dizer isso? Ele elenca pessoas que vão responder para pagar os danos que alguém fez. No caso, os pais, pelos filhos menores que estiverem sob a sua autoridade e sua companhia. O que significa isso? Você é pai, você é mãe, você é responsável pelo seu filho. E é responsável pelo seu patrimônio. O seu patrimônio vai arcar. A responsabilidade penal, que é aquela que a pessoa pode ir para uma instituição, essa é do adolescente. E pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pode ter até um recolhimento para essas instituições. E eu tenho visto nos anos passando, quando eu faço os comentários, uma das coisas legais desse livro é que a gente faz a atualização de jurisprudência. Então, eu vejo nos últimos 10 anos, eu tenho acompanhado a situação da jurisprudência ficando cada vez mais focada em situações digitais. Antes eram situações físicas, então houve alguma briga na escola, agora, em geral, é uma situação que está voltada para a questão digital. E aqui, o bullying hoje é pelo último grupo do ano, WhatsApp da escola, né?
Então não Sim, tem mais aquela coisa sim. do desenho que circula na sala. O desenho circula no Não. grupo, né? A No grupo, fala. a ofensa e no grupo. É, nós temos uma situação que o nosso colega, o Cristiano Chaves, ele coloca assim, que a responsabilidade dos pais pelos atos praticados por filhos menores é solidária e objetiva. Ou seja, não vai discutir se o pai teve culpa, se não teve culpa. Você é pai, você responde. Pois não se trata só do dever de vigilância ativa, ou seja, ficar monitorando, educar, informar e contribuir com amor, com limites. Limites são as coisas mais difíceis de você colocar para qualquer pessoa, para o filho também. E os pais começam a se sentir culpados porque não colocam, os filhos não vão bem, eu quero que meu filho tenha mais do que eu. Nossa, eu era muito vigiado, eu quero que o meu filho fique tranquilo, eu quero que ele circule nas redes sociais. Eu sou uma influência, eu quero que a minha filha apareça. Tem vários adolescentes que já são YouTubers. Sim, Essa exposição é gigantesca. Então, você não tem mais propaganda, como a gente tinha no intervalo dos programas na televisão. Aquilo foi proibido, propaganda para crianças. Como é que eles fazem hoje? Eles fazem isso com os YouTubers. Então, eles que experimentam, usam o produto, influenciam a garotada. sim. E aí você tem a disseminação de alguns discursos muito recorrentes. Então, o discurso do racismo, né? Então, você vê muito ato de racismo, você vê muita situação de homofobia, você transfobia, misoginia. O que é misoginia? Uma vez um adolescente falou. É um ato de ódio contra as mulheres, só porque ela é mulher. Transfobia é contra o trans. Homofobia é toda agressão contra a população LGBTQIA+. O racismo é você fazer diferenças a partir de cores. E muito mais, né? O racismo é muito mais complexo. Nós aqui, mulheres brancas, jamais temos ideia do que é acordar e dormir sendo observada. Qualquer loja que a gente entre, ninguém fica seguindo a gente. As mulheres negras, elas já chegam abrindo a sacola para o segurança. Um jovem da idade do meu filho, que tem 14 anos, se ele tiver Opa, acho que caiu aqui nosso sinal. voltamos, Uma escapulida. Tá me ouvindo uma bem? Tá me escapulida. ouvindo, doutora? Eu tô. Deu. Nossa, hoje a Tô internet está ouvindo pregando bem. uma peça e tanto aqui Pois é. conosco. Aí a gente vai pensar, será? Será que essa situação aqui é porque a gente está falando? Provavelmente não. Mas a internet tem muitas situações ocultas que a Sim, gente nem tem sim. ideia. Estudando muito sobre direito digital, segurança da informação, a gente vai tendo ideia dos níveis dos submundos que a gente imaginava que só tinham no campo físico, você tem no campo
da internet. Então, você tem a Deep Web, que é um submundo, e você tem o mais profundo ainda, que é a Dark Web. E veja que até isso é racismo. O nome que se dá. O nome, entendeu? Tudo tem que ser pensado hoje em dia para uma mudança de cultura. Como é que a gente transforma isso? Conversando. Conversando com amor. Porque eu acho que o adolescente, ele só vai ser conquistado se ele for ouvido e se ele for acolhido. Eu lido com jovens, Adriana, e eu tenho voluntariado e eu tenho um grupo de jovens. Eu me alimento profundamente com eles, porque é divertidíssimo ver eles crescendo, porque eu os acompanho há tantos anos, então eu vi eles criança, e hoje eles já são adultos, jovens adultos, essa trajetória, esse desabrochar. Mas o que é difícil é toda essa angústia que esses jovens têm, que às vezes não pode ser canalizada, porque às vezes ele não tem um adulto do lado que possa ajudar. Ele está hoje só dentro da tela. Tem uma jovem que entrou na faculdade e a melhor amiga dela da faculdade falou assim: olha, eu sou mais que uma cabeça. Não se preocupe que logo a gente vai se conhecer e você vai ver que eu tenho mais que um pedaço aqui para baixo. Então, isso é uma realidade. A gente viver num mundo virtual, a gente já teve toda uma história no mundo real. Sim. E esse jovem? A gente tem que buscar na memória da gente a nossa foto. Lá para trás, no álbum. O adolescente que é absolutamente exposto, ele vai lá no feed dos pais e vai ver ele o tempo todo. Isso desnorteia. E tudo muito rápido, né? Muito rápido. Como pai, como mãe, é muito difícil você também saber como lidar com essa angústia. Porque você fica pensando, nós temos lembranças de cheiros, né? De sons, e ali na internet tudo muito distante dessa realidade presencial, desses momentos. E rápido. Rápido, muito rápido. TikTok. Né? O TikTok hoje impressionante. A cabeça, ela não dá tempo de pensar, ela já está em outro assunto, tudo muito dinâmico, muito rápido, né? Ver que eles ficam estressados e cansados também daquele momento de hipnose. Às vezes chega a ser uma hipnose, né? Eles ficam hipnotizados naquele instante. E isso entra na bolha, faz o grupo e aquilo vai ficando uma certeza. Como o pai faz diferente? Mostrando outros fatores, mostrando outras coisas. Ah, mas ele só quer escutar a música dele. Bom, vai ter um momento familiar que você vai escutar um pouco a minha música também. Você vai escutar o meu filme também. Vai ter um momento para ler outras coisas. Várias vezes os jovens viram e falaram assim: eu conheço esse filme aqui, é de tal meme. Então, eles sabem pedaços. E isso vai transportando para um mundo que pode desabrachar num ódio. Eu não pertenço a lugar nenhum, mas eu pertenço a uma tribo na internet que vai xingar fulano. Então, se eu sou seguidora daquele cara, youtuber top, se separa, há um racha de seguidores. A vida segue. Isso que eu estou comentando é um fato que aconteceu. Vida segue. Esse youtuber tem um novo relacionamento, tem um filho precoce, prematuro. Esse filho nasce e aquele grupo que não gostava da outra começa a dizer que foi ela a responsável pela morte do filho prematuro.
Aonde tem essas ligações? Como é que fazem essas conexões? É aquela idolatria que você via dos Beatles, né? Que a gente sabe da bitomania e tudo mais, mas agora as pessoas se sentem à vontade, como se ela estivesse conversando com a amiga da escola, ela começa a escrever. A maioria dos jovens não tem noção que vai estar gravado e que isso pode ser E fica lá. responsável por você não conseguir um emprego, por você não conseguir um Sim. estágio. O seu comentário... Eu estou assistindo uma série americana na televisão, bem tonta, assim, bem leve, mas que fala algumas realidades dessa situação. E uma das personagens quer ser candidata a vereadora na cidade. Aí vão fazer uma pesquisa do que tem e descobrem muita coisa, mas eu nunca publiquei isso. Mas você usou um nickname e Nossa. você fez um comentário em tal situação. Que situação, né? Nós chegamos. Aí Às nós vamos vezes, sem pensar o comentário, uma coisa que foi de sempre. momento e fica ali como registro. Eu narro para os meus agora são jovens, né? Mas quando eles eram adolescentes, o caso de uma modelo que foi contratada por uma grande marca de cosmético internacional. E ela foi vista numa Copa do Mundo ali, que combinava tudo. Em menos de uma semana, ela foi rompido o contrato dela. Por quê? Porque ela tinha uma foto do passado, que provavelmente pediram para ela abrir as redes sociais dela, e viram ela fazendo um safari na África, de um lado de um animal de grande porte que ela tinha matado. Não era ilegal, mas era contra os princípios daquela marca que propagava uso de não testes em animais. Como é que ele, nem teste ele fazia, como é que ele ia ter uma modelo que seria a cara dela que fez safari na África matando animais? Então isso faz perder emprego. Aí é uma bola de neve. Daí ele não consegue integrar, então ele vai naquela sequência. Então daí nós temos que pensar nesses grupos. O jovem de um condomínio que é absolutamente livre, tem tudo à sua disposição, zero limite. Os pais dizem que entrar no celular deles é invasão de privacidade, é falta de responsabilidade do pai. Porque o pai, se ele fizer alguma coisa, ele pode ser responsabilizado. Se ele não fizer alguma coisa, ele pode estar gerando um adulto zero consciência. Mas também, às vezes, você vai ter um pai que já é um adulto com padrão de adolescente. Quantas mulheres da nossa idade não estão com padrão de adolescente Em redes sociais, né? em redes sociais, competindo com as filhas, com os filhos adolescentes? Sua amiguinha. É que a rede social é um mundo muito feliz. Quem vê o jovem olha tudo aquilo, uma perfeição, como se tudo fosse maravilhoso, né? Esquecem os filtros, quantas fotos foram tiradas, que aquilo não é uma rotina do dia a dia, né? Então eles vivem a vida, a felicidade do outro como se o tempo inteiro houvesse uma obrigação de ser perfeito, lindo, feliz, né? É um mundo Não difícil. é. É o mundo irreal. É um mundo que tem uma dificuldade de ter dores. A vida é feita de dores. Você não eu vou em busca da minha felicidade. Felicidade são momentos. Mas você tem momentos que você não vai conseguir ser feliz. Na internet, em 15 segundos e 1 minuto, dá para ser feliz fácil.
Apaga e não posta. Sim, é. Vários conhecidos com situações que vão narrando de influencers. É a vida mais... Fake é uma palavra, mas ela é uma situação irreal, é uma situação plástica. O tempo todo você tem que estar é. criando situações para influenciar e para vender a sua imagem, né? É o tempo inteiro. Não é um filme que você está vivendo a vida de outro, não. Ele é plástico, assim, parece uma coisa de boneco, que as pessoas não percebem. Esses filtros que fica todo mundo assim. Perfeitos, lindos. Nós não somos, nós somos pessoas com defeitos, com tristezas, com limitações. Como é que a gente muda isso? Como é que a mãe e o pai mudam isso? Como é que as mães, como é que os casais, quais tipos de casais, as famílias monoparentais, como é que elas vão dar conta disso? Comece a procurar pessoas de referência, educadores. Como fazer? Acho, por exemplo, a Roseli Saião, uma psicóloga que fala sobre educação muito interessante. Mas talvez ela fala só para um público relacionada a uma classe mais bem favorecida. Como é que você vai lidar com um jovem que vive numa comunidade que não tem dinheiro para comprar um absorvente? E tem loucura para ter um celular, para aparecer na rede social e fazer um destaque? Teria que ter uma inclusão digital, você teria que ter educação de qualidade, você teria que ter muitas coisas. Mas alguns projetos podem valorizar esse jovem para que ele não vá para esse mundo plástico, para que ele possa se aproveitar da internet e fazer situações diferentes para ele. Que ele não siga esses discursos de ódio, porque de alguma forma é mais fácil do que você ir na maré, na onda, do que você fazer contra a onda. Não é fácil. Então, as comunidades que têm polos de educação, polos de desenvolvimento tecnológico, são sensacionais. Eles abrem perspectivas para o jovem da comunidade poder pensar outras situações. Abre uma realidade, né, diferente para que eles possam participar, né? Serem acolhidos. Olha, aqui tem local para vocês, né, de inclusão. Tem uma situação muito interessante. Eu faço parte de um outro projeto voluntário que faz mentorias para jovens de escola pública que estão querendo fazer vestibulares, o conhecimento. E lá, uma das minhas mentorandas, eu perguntando para ela o que ela gostava ou sonhava em fazer, uma das coisas que ela falou que ela gostaria muito de viajar. Aí eu apresentei a ela alguns sites, canais de YouTube, páginas para seguir no Instagram, de museus, de viagens. Eu falei assim, ninguém está viajando, mas você pode viajar dentro da sua casa. Aquilo que a gente fazia antes, viajar pelo livro, que muita gente às vezes não lê ou está com mais dificuldade ainda, né? Nem biblioteca está aberta, tudo mais dificulta. Nem sempre vai ter dinheiro para comprar. A maioria não tem, né? Então, se você fizer uma curadoria nisso, você modifica. Essa jovem falou assim, nossa, agora meu feed mudou, eu não tenho só funk. Que ela gosta. É mostrar o mundo de oportunidades que a internet também proporciona, né?
a possibilidade de você acessar coisas que você não teria, às vezes, condições, nem que não estivéssemos na pandemia. Exatamente. Você também não chegaria nesses locais de cultura que você pode acessar pela internet. Né? Você poderia dar um olhar diferente. Você pode, por exemplo, incentivar o jovem a procurar coisas tecnológicas, como fazer tal programação. Existem muitas aulas gratuitas. Às vezes eu quero fazer alguma coisa, eu também não vou fazer, eu faço N cursos, mas assim, às vezes eu não vou fazer um curso de como fazer uma edição de vídeo. Mas eu pego lá um canal, faço algumas pesquisas e busco. Achei já soluções fantásticas para o limite que eu quero. Incentivar mulheres. Quantas mães solo tem? Como é que eu vou fazer com meu filho que está envolvido em todo esse discurso de ódio, que eu estou vendo que não está legal? Existem grupos de apoio, né? Existem hoje locais que você pode conversar, compartilhar a sua vivência e você vai encontrar, né, sempre bons conselhos, oportunidades de você conhecer profissionais até que fazem as mentorias, né? E também você pode entrar junto com seu filho, sua filha, para ver o que ele está assistindo. Falar, isso aí é tudo bobagem. Se você não entrar no mundo dele, você não vai entender por que ele está agindo daquela forma. E quando ele parar de mostrar para você, e quando ele parar de falar e confrontar com você, a situação vai estar muito pior. Tem um psicólogo que eu gosto muito, e aqui em casa eles acham assim, lá vai a mamãe falar de novo. Mas eu adoro o Ivan Capelato. E ele fala que o jovem sempre pode ser resgatado pelos pais. E ele estava falando, dava exemplos de situação de jovens que estavam em meios de drogas muito, muito avançados e também situações de mutilação e até ideação suicida. Como é que você resgata isso? Com amor e com limite. Ele é muito interessante, mas uma coisa que me chama a atenção se você acha que vai estar difícil agora com o seu filho, em qual etapa ele tiver. Se você não fizer alguma coisa, vai ficar muito pior. Então, quando você descobrir alguma coisa que você não gosta, corra atrás agora. Que sempre dá tempo. Até de adulto, só não dá tempo. Tem um desses psicólogos que fala, só não dá tempo quando a pessoa chegou no ponto do Alzheimer. Se chegou esse pedaço, aí não dá mais. Fora isso, dá tempo. Dá tempo. Então, a pessoa idosa, procure, não acredite em tudo que você está. O pai e a mãe que tiver com preocupação, entre no mundo do seu filho e descubra o que ele está fazendo. Assista as coisas e fale os seus conceitos, os seus valores a partir daquilo. Nada é proibido, mas você pode dizer, olha, eu acho isso aqui não combina muito com... O que você acha? Devolve a conversa. Porque um adolescente, e o adolescente pode ser até adolescente adulto, né? Hoje você tem adolescente bem adulto, uns 40, 50, já tá terrível isso, mas enfim. Com mentalidade de adolescente, se você impuser alguma coisa, ele vai fazer o contrário. Isso é básico. Ele precisa refletir, né? Sozinho. E você precisa dar opção. Isso ou isso, você é quem escolhe. Você não está escolhendo por ele, você está mostrando quais são os seus valores. Cada família vai ter o seu valor. E aí, você chega na criança. Limites. Para que o discurso de ódio não reflita. E aí nós vamos até
nas suposições que são as questões políticas. Então, as pessoas estão sendo massacradas hoje em dia por posicionamentos políticos. E ele não está num posicionamento político embasado. Está de seguidor. Eu sigo e vou. Ou é declarado, ou é suposto. Então, se você não gosta de fulano, você gosta de Beltrano. Se você não gosta de A, você gosta de B. Mas eu posso não gostar dos dois? Nós estamos numa situação difícil, né? Não tem mais o discurso, só a repetição dos discursos moldados, que já estão prontos. Exatamente. Para você. E você, às vezes, é taxada de uma coisa que às vezes talvez você nem seja. Vamos buscar aquela história lá do começo da internet, daquela escola que foi fechada, nem vou falar o nome dela, mas que todo foi notícia, acabou com a vida daquela família, que diziam que era uma escola que fazia abuso, se praticava abuso sexual nas crianças. Acabou a vida deles. Depois foi comprovado que não era. Só que hoje é muito mais rápido. Hoje você tem o cancelamento. Sim. E aí? Então, como é que você narra para o adolescente tomar cuidado como ele se expressa? Não existe mais a possibilidade de ouça o outro lado. Não, fulano mandou, não segui mais. Ou meu amigo não segue mais, também não sigo mais. Também não sigo, né? Não sei. Aí já vai falando, nem sabe. As pessoas fazem vídeos e ficam na internet. Depois ela apaga, acha que acabou. Mas alguém Nunca pode mais. ter salvo. Você não A tem intolerância passou a ser uma palavra que pode se usar de uma forma bem habitual, né? Entre os usuários da internet. Isso não é só entre crianças, adolescentes. Não. A intolerância, né? Não aceito o que ele fala, então para mim não me serve. Mesmo que a pessoa tenha muitas qualidades, não me interessam as qualidades. Não me interessa. Não me ele interessa. É uma pessoa, ele não entra mais na minha casa. Sim. Eu rompo ligações, eu rompo afetos, eu vou me isolando e fico dentro da minha bolha. Eu não sei o que será daqui a um tempo. Será que a gente vai ser Blade Runner? Eu não sei. A gente achou que 1984 era algo só de livro. E onde nós estamos, né? A gente achou que falar por vídeo era só os Jacksons ou Star Trek. Ainda a gente só não conseguiu teletransporte, que é uma coisa que eu sempre quis desde a minha época de Dina Eugênio. Entendeu? Porque eu sou mais velha. Mas assim, alguns vão lembrar, outros não vão nem saber o que é. Procura aí na internet. Muito. Você vai descobrir. Então, essas situações, o que vai ser? A gente não sabe. O mundo está mudando muito rápido. Eu acredito muito na força do acolhimento, da escuta e do amor. Então, se você começa conversando com quem quer que seja, com um sorriso, fica um pouco melhor. Só que as pessoas hoje não se veem, elas só escrevem. E isso pode ser desastroso para um jovem. Ele pode desestabilizar emocionalmente esse jovem. Então, eu tenho muita preocupação com a saúde mental dos jovens. E esses discursos de ódio, de todos os tipos de preconceito que vão se propagando, podem ser diminuídos se os pais tomarem realmente a responsabilidade parental para si. Doutora Rosário, infelizmente o nosso tempo... Nós estamos acabando. Está tão bom o assunto que a gente não viu passar. O tempo está encerrando. Gostaríamos, assim, de pedir
né, que nós concluíssemos, mas tem assunto para muita live aqui. Mas infelizmente nós vamos ter que encerrar aqui a nossa live, que está tão gostosa, né? Tanta gente entrou, tão bom ver as pessoas interessadas. Realmente é um tema essencial. Nossos filhos precisam do nosso olhar. Nossos jovens, né, de mentalidade jovem, então sejam nossos irmãos, os nossos queridos pais, idosos, né, precisam do nosso olhar atento ao que eles fazem. Eu acho quero que agradecer a senhora, porque essa live foi assim, maravilhosa. Eu não vi a hora passar, realmente eu bati o olho agora no relógio. Falei, nosso tempo já está chegando ao limite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quero dizer que foi assim um assunto que discorreu de uma maneira tão gostosa, que foi uma grande conversa. Espero que todos tenham gostado muito. E continue aqui acompanhando a nossa rede, Videfantech Cuiabá. Ele promove no nosso Instagram sempre divulgar conhecimento, né? E trazer lives para que as pessoas possam, né, tomar conhecimento do que realmente acontece entre a família e a tecnologia, né? Que vai fazer parte da nossa vida. Não tem como voltar para trás, né? Não. É a nossa vida daqui para frente. É nos capacitar. Isso. E a gente conseguir fazer isso que a gente está fazendo. É o papel social do IBDFantech, é trazer ideias para a gente refletir, para a gente tentar mudar um pouquinho. Se cada um fizer um pouquinho, nós vamos fazer bastante coisa. Isso. Então, eu agradeço muito. Foi muito bom estar aqui essa noite. E espero que tenha sido proveitoso para quem nos assiste. Muito obrigada. Eu que agradeço. Teremos mais oportunidades. Espero poder contar com a senhora numa próxima, porque foi sempre, maravilhoso. Sempre. Adoro falar dos jovens da internet. É precioso para mim. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Tchau e boa noite, bem gostoso para todo mundo. Até a próxima live. Até mais. Até. Tchau.